Olá, mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós hoje nós já vimos a regência nominal, né? E nós vamos ver agora a regência verbal. Bom, a regência verbal, né? Vocês viram que na regência nominal, a regência nominal no caso tem a ver a relação do nome com seu complemento. Então, nos verbos também acontece isso, que é a relação entre o verbo e o seu complemento. E a existência dessa relação tem a ver a questão do termo regente e o termo regido. Que é o quê? O termo regente vai ser quem? O verbo. E o termo regido vai ser quem? O seu complemento. Então, essa relação pode haver, no caso, essa relação entre verbo e complemento, essa relação pode ter preposição ou não, né? Isso, gente, vocês sabem disso. Então, o que acontece? A regência verbal, no caso, estuda a relação que se estabelece entre esses dois. O verbo, o termo regente, e seu complemento, o termo regido. Observe aí essa frase, esse exemplo que eu coloquei. O conhecimento pertence a todos. Observe o seguinte. O verbo pertencer, ao ligar a seu complemento, o termo regido, ele tem uma preposição aqui, ó, a todos. E justamente isso. A regência verbal, ela estuda essa relação. Por quê? Porque tem alguns verbos que ele precisa de uma determinada específica preposição para aquele sentido. Ou seja, o verbo, no caso, o conhecimento pertence a todos, ou seja, pertence a algo, né? Isso, a alguém. Então, na verdade, aí, observe aí que temos aí o termo regente, que é o verbo pertencer, e o termo regido, todos, e entre eles, uma preposição. Então, assim, eu vou dar outro exemplo melhor, porque o que vai acontecer? Alguns verbos, ele tem vários sentidos. Um exemplo bem clássico é o verbo assistir. Ele tem vários sentidos. Então, o termo regente, quando ele é usado em um sentido, ele pede aquela determinada preposição. Vou dar aqui um exemplo melhor. Aqui, pronto. O verbo assistir, como eu falei para vocês. Quando o verbo assistir é usado para pertencer, no sentido de pertencer, ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele precisa da preposição. Que preposição? A. Ele necessita da preposição a. Então, olha aí o exemplo. O direito de informar assistia ao chefe. Tá? Aí vamos ao verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ou seja, eu assisto ao filme. Então, observe aí. Assistimos ao concerto. Uma observação bem clara, gente. É errado quando eu digo assim, assistir filme fulano de tal. Assistir filme. Na verdade, é assistir ao filme. Porque, na verdade, o verbo assistir, no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. E precisa de preposição. E essa preposição é a preposição a. Tá, gente? Já o verbo assistir no sentido de cuidar, no caso, ele é transitivo direto, ele não precisa de um complemento, ele não precisa de uma preposição. Na verdade, ele precisa de um complemento, só não precisa de uma preposição para ser ligada a ele. É o caso aí o exemplo aqui, ó. O médico assistiu o paciente. Observe que ele assistiu. É um verbo transitivo direto nesse sentido de cuidar e ele não tem preposição. Então, a relação do verbo com o seu complemento é chamada de regência verbal, porque você vai observar se o verbo assistir é no sentido de pertencer. Se ele for no sentido de pertencer, ele precisa da preposição a. Mas se ele for no sentido de cuidar, ele não vai precisar de preposição, porque ele é um verbo transitivo direto. É justamente essa relação entre o verbo e seu complemento, ou seja, o termo regente e o termo regido, que vocês têm que observar se usa a preposição ou não. Então, por isso que se chama regência, porque é a regência, o verbo rege com o seu complemento
de várias formas, tá? Outro exemplo, o verbo querer. O verbo querer, no sentido de desejar, ele é verbo transitivo direto. Quando eu digo quero você, quero você. Mas se for no sentido de estimar, ele é transitivo indireto e precisa da preposição a. Um exemplo, quero aos meus amigos. Observe aí que ele pediu a preposição a. Outro exemplo, no caso, o verbo esquecer e lembrar, ele é transitivo direto. Esqueci seu nome, lembrei de seu nome. Mas se for acrescentado a partícula se, esquecer-se, aí vai ter que colocar, ele já muda o sentido dele, ele já é um verbo transitivo indireto. Então ele precisa de uma preposição. E que preposição é essa? Do, de. Por exemplo, aí, ó, esqueci-me do seu nome. Lembrei-me do seu nome. Observe que aí temos do. Já o verbo aspirar, no sentido de aspirar, perfume, sorver, inspirar, sorver, no sentido de aspirar, no sentido de inspirar, sorver, ele é um verbo transitivo direto, não precisa de uma preposição. Mas se eu disser assim, eu aspiro a ser, no caso, ao cargo de, vamos dizer assim, de chefe. Então, eu temos aí um verbo transitivo indireto. Então, ele precisa de uma preposição. Quando eu digo eu aspiro a ser aprovada no concurso. Então, quando eu digo eu aspiro, eu almejo a ser aprovada no concurso. E observe aí que temos o a. E essa preposição aqui, isso aqui, ó, se chama crase. Por quê? Porque o verbo aspirar, quem aspira, no caso, no sentido de almejar, eu aspiro algo. A algo. Eu aspiro a algo. Então, quando eu digo eu aspiro a isso, a aquilo, no caso, eu almejo, eu desejo. Então, aspiro a. E tem a preposição. E a aprovação também precisa de um artigo. Então, a junção da preposição a com o artigo a dá a junção do, no caso aqui, da crase, tá? Porque a aprovação é uma palavra feminina e ela pede uma crase, tá? O verbo visar, no sentido de mirar. Por exemplo, o caçador visou o coelho, mirou o coelho. Então, ele é um verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Mas se eu digo assim, passar a vista, por exemplo, o gerente visou o cheque, ou seja, ele passou a vista no cheque. Ele é transitivo direto. Mas se eu almejo, por exemplo, ele visa ao cargo de diretor. Então, visar, no sentido de almejar, também é um verbo transitivo indireto e precisa da preposição a. Bom, gente, aí são alguns exemplos. No livro de vocês tem mais, tá? Vocês vão observar isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Vamos ter o plantão segunda-feira, com fé em Deus à tarde. Então, hoje à tarde, né? Dependendo do horário que você vai assistir essa aula, né? E vocês vão anotando a dúvida aí. Vocês vão olhar, dê uma olhada no livro de vocês, por favor, esse assunto. E observe direitinho, né? Depois anote suas dúvidas para tirar dúvida comigo, tá, gente? Até a próxima.